Graça e paz, mulheres de Deus, mulheres separadas para esse tempo. Bom dia! Hoje estamos aqui rompendo em fé, no dia 5 do nosso propósito, no 5º dia, com a leitura de Gênesis 21 a 25, trazendo o nosso coração de volta à essência. O filho da promessa exige maturidade. Eu não posso amar mais a promessa do que ao Deus que me prometeu. Tudo o que eu recebo de Deus deve permanecer sujeito a Ele. A verdadeira maturidade espiritual se revela na disposição de entregar sem perder a confiança. Isaac nasce e com ele vem a confirmação de que Deus cumpre o que promete. Mas a promessa não encerra o processo. Ela inaugura uma nova responsabilidade. Receber o que Deus prometeu exige maturidade para proteger, alinhar e, quando necessário, renunciar. A separação entre Isaac e Ismael é dolorosa, mas necessária. Deus não permite que aquilo que nasceu da pressa governe o que nasceu da promessa. E há momentos em que o Senhor pede afastamentos, não por falta de amor, mas por zelo pelo futuro. Nem tudo que esteve conosco no caminho pode permanecer na herança. E mais adiante, Abraão é confrontado no nível mais profundo, entregar Isaac. Deus não queria o sacrifício, queria o coração. A prova revela que Abraão não amava mais a promessa do que ao Deus da promessa. E ali no altar, o Senhor se revela como provedor. E algumas mulheres já receberam muito de Deus, mas agora precisam aprender a não se apegar. A maturidade espiritual não é medida pelo que se recebe, mas pelo que está disposta a entregar quando Deus pede. Eu quero falar um pouco com você sobre apegos emocionais e o deslocamento da essência. Porque existem pessoas que não estão presas a algo errado. Elas estão presas ao lugar errado que algo certo ocupou. São pessoas que se apegam emocionalmente porque em algum momento perderam o eixo das prioridades da alma. Às vezes, esse apego nasce antes mesmo da promessa existir, antes de Deus entregar algo. O coração já havia decidido há muito tempo: quando isso chegar, eu vou me sentir segura. Quando isso acontecer, eu vou me sentir inteira. E outras vezes esse apego nasce depois, algo legítimo, santo, fruto da promessa, que lentamente deixa de ser dádiva e passa a ser o centro emocional da vida. A pessoa não percebe quando isso acontece, porque não se trata de idolatria explícita, mas de dependência silenciosa. É quando o coração começa a girar em torno de algo e passa a se sentir vivo, visto, necessário ou estável. E essas pessoas se tornam vulneráveis emocionalmente, porque a base do afeto foi colocada fora do lugar correto. Não é que Deus saiu do discurso, não é que Deus não está ali, não é que ela não ore, não é que ela não crê, não é que ela não sinta Deus como alguém muito especial na sua vida. É que ele deixou de ser o ponto de sustentação emocional. E em Gênesis, nós vemos isso com clareza. Antes de Isaac nascer,
Abraão já carregava expectativas, sonhos, projeções, sentidos do futuro. E depois que Isaac nasce, tudo isso ganha forma. E aquilo que era esperança passa a ser agora referência. O risco não está em amar, mas em centralizar. E quando algo ocupa o centro, ele começa a definir decisões, as reações, os medos e a prioridade. E o coração passa a proteger aquilo mais do que protege a própria obediência. E é por isso que Deus intervém. Não para tirar, mas para realinhar. Porque todo apego emocional revela uma pergunta não curada. Quem eu sou se isso não estiver mais aqui? A dor não está na possibilidade da perda, está na ausência da identidade fora daquilo. É assim que pessoas espirituais se perdem no eixo. Elas continuam crendo, servindo, orando, mas emocionalmente vivem deslocadas do centro. Deus não confronta apego por dureza. Ele confronta porque apego desordenado adoece a alma. A cura não acontece quando a pessoa aprende a soltar algo. A cura acontece quando ela aprende a voltar para o lugar certo. Quando Deus volta a ser a fonte. A promessa volta a ser presente. E a pessoa volta a ser inteira. Porque a essência não é encontrada no que se recebe, nem no que se espera, mas em quem governa o coração. E tudo só encontra descanso quando está no lugar que Deus determinou. Deus trata a cura não arrancando o apego, mas reposicionando o coração. Deus não começa a cura dizendo solte. Ele começa dizendo confie. Em Gênesis, Deus nunca acusa Abraão de amar Isaac. O amor não é o problema. O problema é quando o amor se torna fundamento emocional. E por isso Deus trata a cura em 3 movimentos claros aqui. Ele prova o coração de Abraão. Primeiro, Deus revela o lugar errado que algo ocupou. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Deus nomeia o apego. Ele traz a luz. E a cura começa quando o coração reconhece: isso se tornou meu centro. Deus não expõe para envergonhar, expõe para curar. Segundo, Deus chama a um altar, não a uma pedra, não a uma perda. O altar não é sobre morte, é sobre ordem. Deus não queria que Isaac estivesse morto, ele queria Isaac no lugar certo. Na cura interior, Deus não pede que a pessoa deixe de amar, mas que deixe de depender emocionalmente. Tudo o que passa pelo altar volta diferente, menos pesado, menos controlador, menos ansioso. Deus se revela como provedor novamente. E quando Abraão levanta o cutelo, Deus se manifesta. Porque a cura acontece quando o coração reaprende isto. Eu continuo sendo a fonte. O apego nasce quando a alma esquece quem sustenta tudo. Deus trata a cura mostrando na prática que Ele não tirou o que deu. Em termos mais simples, Deus cura quando restaura a confiança, realinha o centro emocional e devolve a identidade da promessa. Deus cura quando Ele volta a ser o lugar de descanso da alma. E quando isso acontece, tudo mais deixa de ser prisão e volta a ser bênção. Glória a Deus. Eu quero te convidar a fazermos uma oração
de reposicionamento da nossa essência. Respira fundo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu paro agora. Eu silencio o barulho interno que me fez correr, segurar, controlar e temer. Hoje eu reconheço diante de Ti que houve um lugar dentro de mim que ficou carente. E essa carência me tirou do eixo. Ela me fez colocar expectativas em coisas, pessoas, promessas e sonhos. Como se eles pudessem sustentar o que só o Senhor sustenta. Eu não fiz isso por rebeldia. Eu fiz por necessidade. Por medo de ficar vazia. Por medo de perder. Por medo de não ser cuidada. Mas hoje eu volto. Eu volto ao lugar onde o Senhor sempre foi suficiente. Mesmo quando nada estava resolvido. Eu volto ao lugar onde a minha identidade não depende do que eu tenho, do que eu espero, ou do que ainda não aconteceu. Agora, Senhor, eu trago à memória aquilo que se tornou centro emocional da minha vida. Aquilo que eu pensei antes de existir. Aquilo que eu idealizei, aquilo que eu protegi mais do que confiei. E com consciência e entrega, eu coloco isso diante de Ti. Eu abro as mãos, eu solto o que segurei com medo, eu entrego o que cuidei com controle, eu devolvo ao Senhor o lugar que nunca deveria ser ocupado por nada além de Ti. Eu não rejeito o que veio de Ti, mas eu retiro dele o peso de me sustentar. Hoje eu reposiciono meu coração. O Senhor volta a ser o centro. O Senhor volta a ser a fonte. O Senhor volta a ser o descanso. Cura em mim a carência que me fez depender. Cura o vazio que me fez confundir amor com apego. Cura a insegurança que me fez perder o eixo da essência. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho viver alinhada. O que for meu permanecerá pelas Tuas mãos. O que não for, eu não preciso mais segurar. Eu volto para casa. Eu volto para mim. Eu volto para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, permaneçam nesse lugar de silêncio interior. Não se levante por dentro antes do tempo. O que foi entregue aqui não precisa ser retomado depois. Deus não pede entrega para devolver peso. Ele pede entrega para devolver ordem. E hoje o Senhor não arrancou nada de vocês. Ele apenas reposicionou o coração no lugar certo. E quando o centro é curado, todo o resto encontra o equilíbrio. Saia daqui mais leve, saiam todas mais leves. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora tudo está nas mãos certas. Guarde isso. Descanse, confia. Quem descansa não precisa mais controlar. E que a paz que organiza a alma permaneça com vocês. Seja abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.